Olá pessoal, aqui é a professora Deriane Gomes e hoje nós vamos falar sobre a fisiologia do sistema respiratório. Nós vamos começar a nossa conversa sobre a fisiologia do sistema respiratório. Bom pessoal, quando a gente fala em sistema respiratório, a gente não se dá conta logo de início da imensidade de funções que o sistema respiratório tem no nosso organismo. A primeira coisa que vem à nossa cabeça, né, quando a gente fala assim, qual que é a função do sistema respiratório? A primeira função que vem à nossa cabeça é a troca de gases, principalmente aí gás carbônico e oxigênio entre a atmosfera e o sangue. Mas o trato respiratório ele tem muitas outras funções. Por exemplo, a regulação do pH corporal, né? Por quê? Porque a presença aí desses gases no sangue, a concentração desses gases no sangue, fazem parte da equação ou das equações bioquímicas que ajudam a regular o pH corporal, fazem parte do tamponamento do sangue. Então, é de extrema importância para manutenção do pH corporal. Uma outra coisa que a gente pode não se dar conta é que o sistema respiratório, ele auxilia na manutenção da temperatura corporal. Epa, é. Sabe por quê, pessoal? Quando a gente respira, a gente exala também vapor de água. Então, imaginem um dia muito quente, né? Normalmente, para boa parte dos animais e para os homens também, a gente aumenta um pouquinho a frequência respiratória no intuito de eliminar esse vapor de água mais rapidamente e junto com ele a gente perde caloria. Então o sistema respiratório também nos auxilia na manutenção da temperatura corporal. Bom, além disso, a gente tem um sistema de cílios no trato respiratório que nos ajudam aí a filtrar pelo menos uma parte das substâncias irritantes, né, ou de patógenos, pequenas partículas que a gente inala. Bom, uma outra coisa, né, que a gente tem que lembrar é que o sistema respiratório está associado à vocalização, né? Então, as cordas vocais estão localizadas aí no sistema respiratório e a passagem de ar através delas, claro, associado também com o movimento de língua, de lábio, nos ajuda aí a emissão de sons. E por fim, né, não podemos esquecer que a captação de substâncias odoríferas, né? Então, o olfato está associado aí também com o sistema respiratório. Vamos então recordar rapidamente quais são os órgãos, as estruturas que compõem o sistema respiratório. Então, a primeira estrutura que compõe o sistema respiratório é o nariz, né? Composto aí pelas narinas, seios nasais e cavidade nasal. Em seguida, a gente tem a faringe, laringe, a traqueia, que se subdivide em brônquios, que vão se subdividindo em estruturas menores, que são os bronquíolos, chegam aos ductos alveolares e, por fim, se encerram nos sacos alveolares. Né? Já os sacos, essas estruturas, né, os sacos alveolares, os ductos, os próprios bronquíolos, eles estão localizados dentro dos pulmões. Então, essas são as estruturas que compõem o nosso trato respiratório. Lembrando que a passagem de ar também pode acontecer pela boca, e aí, novamente, a gente chega nesse caminho, né, de faringe, laringe e traqueia. Porém, quando a passagem de ar ocorre pela boca, a gente não tem o processo de filtração que a gente tem quando a inalação ocorre pelas narinas, tá? Mas ela também compõe aí o trato respiratório. Bom, pessoal,
aqui a gente tem uma imagem que é bastante interessante, porque ela nos mostra o finalzinho da traqueia se dividindo em brônquios primários. Esses brônquios primários vão se dividindo em brônquios secundários e os brônquios secundários vão se dividindo em bronquíolos e esses bronquíolos vão chegar nos ductos, né? Então, a gente chama isso de árvore brônquica, né? Se nós invertermos a imagem, nós vamos perceber que isso parece uma árvore, tá? Então, é uma imagem muito bonita, assim, no sentido de que a pessoa que fez essa dissecção foi muito feliz, né? Conseguiu aí mostrar bem essas subdivisões da árvore brônquica. Já aqui, pessoal, a gente tem um outro tipo de experimento que também é bastante interessante. Nessa primeira imagem, o que aconteceu aqui? Foi injetada uma resina vermelha nas grandes artérias, nas artérias pulmonares. E aí, o que aconteceu, né? Então, essa resina preencheu as artérias pulmonares e as divisões dela, as subdivisões dela. Por que isso é interessante? Isso é interessante porque eu acabei de mencionar para vocês que a primeira função do trato respiratório é justamente promover a troca de gases entre o sangue e a atmosfera. Então, vejam bem, para que isso ocorra, eu preciso ter uma relação muito íntima entre os sacos alveolares e os grupos de capilares que vão estar aí aderidos, próximos a eles, né? Então, essa imagem, ela mostra pra gente o quanto o pulmão é irrigado. Bom, aqui são os grupos arteriais, né? Mas eu quero lembrar vocês do comportamento dessas artérias. Por quê? Porque a gente viu em cardio que as artérias pulmonares, elas trazem sangue venoso, na verdade, que vai ser irrigado, né? Esse sangue vai ser oxigenado, perdão. Esse sangue vai ser oxigenado aqui nos sacos alveolares e aí ele volta sangue arterial para o coração, tá? Bom, aqui a gente tem, então, o caminho de volta, né? Nesse pulmão, aqui nesses pulmões, o que houve? Foi injetada uma resina de cor azul nas veias pulmonares. E aí, o que a gente observa aqui? O mesmo comportamento, né? Que para cada grupo aí de sacos alveolares, para cada bronquíolo, eu tenho uma drenagem venosa, né, que acompanha, então, esses sacos alveolares. Eu preciso ter, né, uma quantidade de irrigação, de drenagem venosa similar à quantidade de irrigação arterial. Nesse caso, só quero lembrar vocês de que esse sangue que está saindo dos pulmões, né, então, elas se chamam veias porque elas estão saindo do pulmão em direção ao coração. Mas esse sangue, ele tá oxigenado. Então, é um sangue arterial, tá? Embora ele esteja numa veia, é um sangue oxigenado, tá? Então, é a única situação no nosso corpo, no corpo dos animais, em que isso vai acontecer. E é interessante chamar a atenção de vocês para isso, tá, pessoal? E mais um detalhe que eu acabei não falando para vocês, né? Não apenas as artérias e as veias estão preenchidas por resinas aqui, né? Mas os brônquios, bronquíolos, sacos alveolares estão preenchidos também por uma resina branca, para que nós possamos ver aí, né, essa relação íntima de vasos sanguíneos e sacos alveolares nos pulmões. E aqui, pessoal, a gente tem o preenchimento apenas, então, da árvore brônquica sem a irrigação, né? Para a gente conseguir enxergar aí o quanto, a quantidade, né, de sacos alveolares que a gente tem presente no pulmão. É também uma imagem muito feliz, né? Quem conseguiu
preparar essa peça foi muito feliz no resultado, né? Observem que dá uma dimensão muito boa para a gente em relação aí à quantidade, né, de sacos alveolares que a gente tem nos pulmões. Já que nós estamos falando sobre sistema respiratório, é importante que nós saibamos uma informação crucial sobre respiração. Existem 3 tipos de respiração, tá? São 3 processos que estão ligados. Alguns vocês podem encontrar em alguns lugares aí que são 3 fases da respiração, então são formas diferentes de falar. Vamos lá. A primeira etapa da respiração, ou a primeira respiração que nós temos, nada mais é do que a ventilação pulmonar. Então, a entrada e saída de ar através dos pulmões, tá? Então, o ar entra e o ar sai dos pulmões. Bom, a segunda respiração que a gente tem é a respiração pulmonar. Então, é a troca de gases entre o sangue e a atmosfera e o ar inalado. E a terceira respiração que a gente tem é a respiração tecidual, ou seja, a troca de gases entre o sangue e as células. Então, é essa troca de gases aqui, tá? Entre o sangue e as células. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, a gente tem então uma primeira etapa, que é a etapa de ventilação pulmonar. Nessa etapa de ventilação pulmonar, então a gente não tem troca de gases, né? A gente tem entrada e saída apenas do ar de dentro do trato respiratório. Então, existe uma região anatomofisiologicamente falando, que é chamada de região apenas de condução. Eu não tenho troca respiratória nessa região, eu só tenho ventilação, né? Bom, que região que é então? Essa região aqui, tá? Então, desde as narinas, laringe, faringe, traqueia, brônquios e aí os primeiros bronquíolos ainda os brônquios secundários, né, as primeiras ramificações dos brônquios, eu ainda não tenho troca gasosa. E em seguida eu tenho uma região que é chamada de zona respiratória, que aí eu tô falando da extremidade da árvore brônquica, tá? A árvore brônquica, como a gente viu, são essas ramificações aqui dos bronquíolos associada com os sacos alveolares. Então, nessa região, eu tenho sim troca respiratória, troca de gases, por isso a gente chama de zona respiratória. Bom, na zona respiratória, então, vai ocorrer as trocas de gases, propriamente dita, e ela é composta pelos bronquíolos respiratórios, que são aí as porções finais do bronquíolo, pelos ductos alveolares e, por fim, pelos sacos alveolares. Observem na imagem que a gente tem os sacos alveolares e que eu tenho um grupo aí de capilares envolvendo cada um dos alvéolos. Isso é de extrema importância, porque é nesse local que ocorre propriamente dita a troca gasosa, a proximidade entre esses capilares e o ar que foi inalado, nesse ponto é muito pequena a distância, né? Então é muito próximo isso. A gente chama de membrana respiratória, a gente vai ver mais pra frente como que ela funciona, como que ela é composta. Mas é nesse momento aqui que a gente precisa focar, né? É nessa estrutura que a gente tem que focar, porque é aqui que acontece a troca respiratória propriamente dita. Do ponto de vista histológico, como que são compostas as duas zonas, a zona condutora e a zona respiratória? A zona condutora, como eu havia mencionado para vocês, nós temos aquele grupo de células ciliadas que vão auxiliar aí na filtração do ar inalado, impedindo a entrada de
partículas, patógenos. Nós temos também um grupo muscular e a gente tem os receptores nervosos, né? Lembrem-se que o nosso olfato também está localizado no trato respiratório. Bom, na zona respiratória, aquela zona que realmente, a região onde realmente acontece troca, a gente tem as principais células, que são os pneumócitos do tipo 1, né, que são as células de revestimento, elas compõem aí 95% dos tipos celulares presentes no trato respiratório. Então, a gente consegue observar aqui essas células que têm um citoplasma bem delgado, alongado e que tem esse núcleo escuro nessa figura, nesse esquema, são os pneumócitos do tipo 1. Então, eles revestem internamente o alvéolo. Esses são os pneumócitos do tipo 1. De tempos em tempos, né? Observando, por exemplo, uma lâmina, um corte histológico, a gente encontra um pneumócito do tipo 2, que é esse carinha aqui, ó. O que ele está fazendo aqui? Ele é responsável pela produção do surfactante alveolar, que é o líquido, é a substância, na verdade, que vai impedir o colabamento desse alvéolo. A gente ainda tem os mastócitos, que são responsáveis aí pela liberação de mediadores químicos, e a gente também tem células do sistema imune, que são os macrófagos. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue enxergar bem um macrófago alveolar, que inclusive ele está nesse ponto saindo do tecido para o interior do alvéolo. Já aqui, pessoal, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver o epitélio ciliado, nós conseguimos observar aqueles cílios que eu mencionei para vocês. Esses cílios, então, que são responsáveis aí por impedir a passagem de partículas e patógenos para a área de troca gasosa, ele consegue exercer sua função associada à presença do muco que está localizado aqui, né, na base dos cílios. Esse muco é produzido, então, por células caliciformes, que são distribuídas aí periodicamente, né, nessa camada do epitélio. Os dois juntos, então, fazem o quê? O muco ele faz um movimento jogando essas partículas em direção à região superior do trato respiratório, né, em direção à faringe, laringe, e quando ele faz esse movimento, ele desloca o muco que está presente aqui. Então, à medida que o muco vai se deslocando, as partículas vão sendo levadas para o exterior também. Isso é bastante bacana aqui nessa camada do epitélio. Bom, voltando então, nós vimos que a gente tem uma região que é apenas condutora, que a gente chama de zona condutora, e a gente tem uma região onde ocorrem trocas gasosas, que a gente chamou de zona respiratória. As estruturas que estão diretamente envolvidas nessa troca gasosa, nós chamamos de unidade respiratória. Então, quem que são? O bronquíolo respiratório, né, que é a porção aí terminal do bronquíolo, a porção final, os dutos alveolares, os átrios e os alvéolos propriamente ditos, tá? Então, aqui a gente tem aqui um corte, né, nessa segunda imagem mostrando o bronquíolo respiratório, o ducto alveolar, tá? Os átrios e os alvéolos em si. E aí, nesse local, na unidade respiratória, o que acontece? A gente tem um número muito grande de alvéolos, tá? Então, aqui é como se fosse um corte histológico, o esqueminha de um corte, a gente está enxergando os alvéolos. Esses alvéolos, eles têm uma parede muito fina, né? Observem que eles são compostos aí, a parede deles é composta por uma camada de células aí de pneumócitos do tipo 1. Ao redor deles, vocês viram que a gente tem uma irrigação bastante extensa. Então,
essas extensas redes de capilares que a gente tem aqui ao redor, elas funcionam como se fosse um lençol de sangue em movimento ao redor desses capilares. Isso resulta no quê? Faz com que o ar que está aqui dentro do alvéolo, ele esteja muito próximo desses vasos sanguíneos. E isso vai permitir, então, que ocorram essas trocas gasosas através das camadas que compõem a membrana respiratória, que é, então, a membrana respiratória ou membrana pulmonar nada mais é do que essas camadas de tecido que separam o ar do sangue. Quais camadas são essas? Então, vejam bem, aqui a gente tem o interior de um alvéolo e aqui a gente tem o interior de um capilar. No sentido do alvéolo para o capilar, nós temos as seguintes camadas. Lembram que eu mencionei para vocês que a gente tem uma camadinha de líquido surfactante que impede aí o colabamento desses alvéolos? Então, essa é a primeira camada que o ar, né, os gases têm que atravessar até chegar ao sangue. A segunda camada é o epitélio alveolar propriamente dito. Então, é aquela camada onde estão presentes os pneumócitos do tipo 1. Após esses pneumócitos, a gente tem a membrana basal do epitélio, tá? Em seguida, a gente tem um espaço intersticial. Logo em seguida, a gente já tem. Agora, a gente não tá falando de alvéolo mais, a gente já vai falar do capilar, tá? Em seguida, a gente tem a membrana basal do capilar. E, por fim, o endotélio, né? A membrana endotelial do capilar. Pronto, esse gás já chegou no sangue. O que ele tem que fazer agora, né, é ser captado aí por uma hemoglobina. E o que mais nós sabemos sobre a membrana respiratória? Bom, o que a gente sabe é que, embora ela tenha todas essas camadas, né, que nós vimos agora há pouco, ela é muito delgada, ela tem entre 0,2 e 0,6 micrômetros. Porém, a gente tem uma quantidade de alvéolos muito grande. Então, se nós abríssemos, né, cada alvéolo e puséssemos um do ladinho do outro, a área total da membrana respiratória de um adulto humano, agora são dados humanos, ela teria cerca de 70 metros quadrados. Para vocês terem uma ideia, quem não tem muita noção de área, né? 70 metros quadrados é o equivalente a uma casa popular. Uma casa aí com 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha e lavanderia, tá? Bom, nesses 70 metros quadrados, nós temos distribuídos entre 60 a 140 ml de sangue, né? Então, a quantidade de sangue não é tão expressiva, mas lembre-se que esse sangue está em movimento e em torno de 1 minuto aí, pelo menos para humanos, a gente consegue ter uma circulação, uma volta completa do sangue no corpo. Então, a quantidade parece pequena, mas é porque eles estão bem distribuídos por esses 70 metros quadrados. Para quê? Para que eu tenha, de fato, essa troca gasosa. Bom, esses capilares que a gente tem aqui, né, na região de troca da membrana respiratória, eles têm cerca de 5 micrômetros e as hemácias precisam passar bem apertadinhas por eles, porque eles são bem pequenos, bem delgados. E por fim, por essa membrana respiratória ser delgada, né, ela permite aí essa difusão de gases entre a fase gasosa, ou seja, o conteúdo do alvéolo, né, que é um conteúdo de ar atmosférico, e o sangue, que está presente dentro do capilar, tá? E isso vai acontecer como? Vai acontecer no sentido, essa difusão de gases vai acontecer no sentido de maior concentração ou maior pressão desse gás para a região que tem menor concentração ou menor pressão desse gás. Então, na próxima etapa, a gente vai ver isso com mais detalhes. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais na mecânica aí de como que acontece a difusão dos gases. Bom, pessoal, na etapa anterior,
nós fizemos então uma breve revisão sobre anatomia e histologia do trato respiratório e nós nos detivemos um pouco mais nas regiões de troca, propriamente ditas, que são aí a zona respiratória. Nós enfatizamos um pouco mais a membrana respiratória. Bom, agora a gente não vai mudar de assunto, né? A gente vai deixar a membrana respiratória um pouquinho em stand-by, porque para a gente entender as trocas, nós temos que entender algumas características relativas aos gases. E para isso a gente tem aí que recordar a Lei Geral dos Gases. O que diz a Lei Geral dos Gases? Ela nos diz o seguinte, que a pressão dos gases ela é determinada pelo quê? Pelo impacto que as moléculas desse gás, essas moléculas que estão em movimento constante, esse impacto que ela exerce contra uma determinada superfície. Bom, estou falando de movimento de molécula, então preciso recordar vocês que a gente tem matérias em 3 estados, né? Se você quiser ser mais criterioso, nós teremos mais estados, mas vamos colocar os 3 principais estados da matéria. O primeiro deles é o estado sólido, em que as moléculas estão apresentando aí baixo movimento. O segundo deles é o estado líquido, em que as moléculas estão em maior movimento, né? Estão se movimentando mais. E o terceiro é o estado gasoso, em que essas moléculas estão se movimentando freneticamente, tá? Quanto menos movimento, mais sólido, mais tende para sólido o estado, quanto mais movimento, mais tende para gasoso o estado de uma determinada substância. Bom, então, se essas moléculas dos gases estão se movimentando, quando elas ficam se chocando contra um determinado obstáculo, uma determinada superfície, elas exercem uma pressão. É isso que nós chamamos de pressão dos gases, tá? Bom, mas então é só o gás que está solto na atmosfera? Não. Os gases que estão dissolvidos tanto na água quanto nos tecidos, eles também exercem pressões, né? Visto que eles estão aí eles ainda estão em movimento. Então, esses gases também exercem pressão. Pelo amor de Deus, por que a gente está falando de gases e de pressão de gases? Porque vai ser a diferença de pressão desses gases que vai permitir que eles sejam transferidos de um tecido para o outro, da atmosfera para o sangue e assim por diante. Então, esse processo é chamado de difusão. O que é a difusão? A difusão é a passagem de um gás, tá? Não existe apenas difusão de gases, mas a gente está falando de gases nesse momento. É a passagem de um gás de uma região de maior concentração ou maior gradiente para uma região de menor concentração ou menor gradiente. Eu também posso dizer que aqui, onde eu tenho uma maior concentração, eu tenho uma maior pressão. Eu falei para vocês que a pressão é determinada sobre a colisão, né, dessas moléculas que estão em movimento sobre uma superfície. Então, se eu tenho mais moléculas, elas estão colidindo mais sobre uma determinada superfície. Portanto, elas estão exercendo maior pressão. Então, eventualmente, vocês podem encontrar aí em alguns livros que a difusão é a passagem de um gás de um ambiente com maior pressão para um ambiente com menor pressão, tá? Tá correto também, porque a pressão nesse caso, ela é diretamente proporcional à concentração, tá bom? Então, a difusão ocorre no sentido de maior pressão ou maior concentração ou maior gradiente para o sentido de menor pressão ou menor concentração ou menor gradiente, tá? Bom, e a velocidade de difusão, ela está relacionada aí diretamente com a pressão que esse gás está causando sob a membrana,
Então, quanto maior a pressão que um gás está exercendo sobre a membrana, maior a velocidade de difusão desse gás. Então, a gente tem um exemplo aqui, né? Eu tenho a passagem de dióxido de carbono do vaso sanguíneo para, né, do capilar para o alvéolo. Por quê? Porque o sangue que está chegando através da artéria pulmonar é um sangue venoso. Ele está vindo do corpo, embora ela se chame artéria pulmonar, tá? Esse sangue é venoso. E ele está repleto de dióxido de carbono, ou seja, gás carbônico, CO2. Como eu tenho muitas partículas de CO2, muitas moléculas de CO2 dentro do capilar e menos moléculas de CO2 dentro do alvéolo, né, no ar que está preenchendo esse alvéolo, ocorre a passagem dessas moléculas de dióxido de carbono do capilar para o alvéolo. E o inverso também é verdadeiro. Como nesse momento o ar presente dentro do alvéolo tem maior concentração de oxigênio do que o ar presente dentro do capilar, nós temos a passagem do oxigênio, a difusão do oxigênio do capilar, perdão, do alvéolo para dentro do capilar. Bom, então como eu mencionei para vocês, a pressão total de um gás ela é diretamente proporcional à concentração desse gás. Portanto, observem aqui, nessa porção desse cilindro, né, próximo aí à extremidade A, nós temos muitas moléculas de um gás, né, um gás que não foi determinado aqui. Portanto, nessa extremidade eu tenho maior pressão do gás do que na extremidade B do cilindro, onde eu tenho poucas moléculas desse gás. Bom, o que a gente espera então? Se eu tenho maior concentração, eu tenho maior gradiente, eu tenho maior pressão. A difusão, perdão, a difusão ela vai acontecer da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então, a gente espera que eu tenha um maior deslocamento das moléculas de gás nesse sentido. Ah, mas ele é um gás, ninguém vai impedir que as moléculas da extremidade B se desloquem para a extremidade A. Verdadeiro. Porém, como eu tenho uma menor concentração, consequentemente uma menor pressão de moléculas na extremidade B, a difusão de B para A ela é muito menor. Então, se a gente fizer o saldo final dessa equação aqui, né, eu tenho uma difusão grande no sentido AB e uma pequena difusão no sentido, uma pequena pressão no sentido BA. Portanto, qual que é o resultado final disso daqui? Ainda assim, o meu saldo final vai ser difusão de A no sentido para B, certo? Bom, pessoal, até então nós estávamos considerando um gás isoladamente, mas a gente pode determinar a pressão de um gás que esteja fazendo parte de uma mistura de gases. Então, nesse caso, a gente tem uma pressão total, que é a pressão da mistura, e a gente tem uma pressão parcial, que é a pressão de cada um dos gases que compõem essa mistura. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui a gente tem uma mistura que a pressão total dessa mistura de gases é de 760 milímetros de mercúrio. Essa mistura ela é composta por 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio. Beleza? Quero saber então qual que é a pressão parcial de cada um desses gases. Regrinha de 3. Então, se eu tenho 79% de nitrogênio, 79% de 760 será aproximadamente 600 milímetros de mercúrio. Já para o oxigênio, se eu tenho 21% de oxigênio em 700, né, e uma pressão total de 760 milímetros de mercúrio, 21% de 760 representa aproximadamente 160 milímetros de mercúrio. Então, para vocês verem o quanto
o quanto é simples fazer o cálculo de uma pressão parcial de um gás numa mistura aí de vários gases. Ah, mas você está falando somente de uma mistura de vários gases. E se eu tiver um gás que está dissolvido em líquido? Tem como a gente calcular também. Calma, não entrem em pânico. É só para vocês saberem que isso existe e que é possível calcular, tá? Bom, então, essa pressão, ela é determinada pela razão entre a concentração desse gás dissolvido e o coeficiente de solubilidade dele. Mas como que eu vou descobrir o coeficiente de solubilidade de um gás? Bom, essas informações, elas já existem disponíveis em tabelinhas. Então, o coeficiente de solubilidade do oxigênio é de 0,024. Então, eu vou dividir a concentração desse gás no líquido, né, no caso do oxigênio, por 0,024 e eu chego ao valor da pressão do oxigênio nesse líquido, tá? Do dióxido de carbono, né, o gás carbônico, 0,57, do monóxido de carbono, 0,018, do nitrogênio, 0,012 e do hélio, 0,008. E o que interfere na velocidade de difusão de um gás através dos líquidos? Bom, primeiramente, a solubilidade desse gás nesse líquido, né? Então, quanto mais solúvel esse gás for no líquido, maior a velocidade de difusão dele no mesmo. O segundo item é a área de seção transversa desse líquido. Quanto maior a área, maior a velocidade de difusão desse gás. A distância através da qual o gás tem que percorrer. Então, por exemplo, tem que percorrer para se difundir. Se ele tem que percorrer uma distância muito grande, a velocidade dele de difusão diminui. Quanto maior o peso molecular desse gás, menor a velocidade dele de difusão. E a temperatura do líquido também, né? Quanto maior a temperatura desse líquido, maior vai ser, então, a velocidade de difusão desse gás. Então, nós vimos a velocidade de difusão dos gases nos líquidos, né? Agora nós vamos ver nos tecidos. Vejam bem, esses gases respiratórios, o oxigênio e o dióxido de carbono, eles são altamente solúveis em lipídios. E que estrutura celular que é altamente rica em lipídios? Isso mesmo, as membranas celulares. Então, se eles são altamente solúveis em lipídios, eles são altamente solúveis nas membranas celulares, que são compostas por lipídios e proteínas. Bom, a gente tem então uma alta velocidade de difusão nas membranas e uma alta velocidade de difusão na água. Lembrando aí que o meio intracelular e o meio extracelular têm alta composição de água. Portanto, a gente vai ter a mesma velocidade de difusão, né, ou pelo menos similar, nos tecidos e na água. E já que a gente está falando da pressão de gases dissolvidos em água, em líquido, melhor dizendo, é interessante que a gente abra a discussão também em relação à pressão do vapor de água. Eu falei para vocês que quando a gente exala, a gente libera vapor de água e nesse momento a gente perde temperatura, isso nos auxilia na termorregulação. Perfeito. Mas o que faz então com que a gente libere vapor de água? A pressão. A pressão faz com que as moléculas de água tenham essa tendência de escapar da superfície. Que superfície? A superfície da água. Claro que isso é dependente da temperatura. Então, por exemplo, a temperatura, né, assim, uma temperatura média aí de mamíferos, 37, 38 graus. Bom, nessa temperatura, a pressão da água corresponde a 47 milímetros de mercúrio. Para mim isso não significa nada. Calma, vamos lá.
A 0 graus, o que acontece? A gente tem uma pressão de água de 5 milímetros de mercúrio. Significa que se eu tiver uma pedra de gelo, né, a 0 graus, pouquíssimas moléculas vão escapar da superfície e vão se transformar em vapor. Por outro lado, a 100 graus, a pressão na superfície da água é de 760 milímetros de mercúrio. Então, quando eu vejo a água fervendo, eu consigo até enxergar o vapor que está saindo dessa água fervente. Isso por quê? Isso porque a pressão aqui está tão grande que um grande número de moléculas evapora. Então, a 37 graus Celsius, né, observem que a gente está muito distante da temperatura de ebulição, então da quantidade de água que vai evaporar quando comparada com água em ebulição. Mas a gente tem uma quantidade, né, de água que vai evaporar. Então, é essa água aqui que vai estar auxiliando na termorregulação. Bom, pessoal, por hoje é isso. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima!